E aí, Ana Paula, voltei agora, tava tossindo aqui, né? Porque eles vão ter uma castanha aqui, acabou de comer e encheu a garganta de castanha. Vamos lá. Outra coisa que eu queria frisar para você, Ana Paula, é explicar por que eu sempre falo com você, esteja perto dos seus vendedores, né? Vai para a rua, fica atento a isso. Por quê? Isso aqui é um iceberg comportamental, né? Você já viu o iceberg? É um iceberg comportamental. O iceberg é aquele jeito que fica no mar. Então, quando você vê ele fora da água, você está vendo apenas 10% do que ele é. Debaixo da água tem 90% do volume dele. Então, ele só fica pontinha. Isso daí é o que é o ser humano. Quando você olha para o ser humano, você está vendo só 10% do que ele é. Então, por exemplo, quando você me olha aqui, você tenta me identificar quem é Guilherme. Então, você olha pelo meu tom de voz, pelos meus assuntos que eu abordo, pela minha forma de vestir, pelos meus trejeitos, você já começa a identificar quem sou eu. Mas você não consegue ter uma certa noção tão profunda, porque esses 90% está escondido, né? Eu tenho o meu time de futebol, que provavelmente você já está sabendo. Eu tenho as coisas que eu gosto, mas eu não falo tudo. Então, para você entender a pessoa, você tem que observar muito o comportamento das pessoas. Então, por isso é importante você estar próximo dos seus vendedores. Porque quando você consegue ver pouco eles, você está observando só esses 10%. Em pouco tempo. Então não dá para você interpretar isso daqui. O que tem aqui dentro, né, da pessoa? Tem seus valores. Tem suas crenças, o que eles acreditam, né? Tem seus desejos, né? Suas expectativas, o que eles esperam. Se a gente está longe da equipe de venda, a gente não consegue observar essas questões que estão na pessoa. Às vezes o colega dele que está na rua com ele conhece muito mais ele do que você própria, que é a supervisora. Então é importante você sempre fazer essas reuniões semanais com eles, deixar a palavra franca, entender o que eles estão falando, né? Em cima do que eles estão falando, observar, né? Se aquilo ali faz sentido, realinhar as ações, você controlar aqueles resultados dele, entender por que eles não atingiram aqueles resultados, como eles não falou, né? Por que eles não conseguiram executar aquela ação que você pediu para eles. Você ir para a rua com eles, né? E além de você ir para a rua e orientá-los, você observá-los e consertar a abordagem deles. E você ouvir. É importantíssimo ouvir, Ana Paula. Quais as dificuldades? Quando eles vão pedir para você, naqueles 98%, né, vocês ouvirem porque não teve vencimento de objeções, é isso. Porque quanto mais você ouve a pessoa, mais você consegue entender a pessoa. E você conseguindo entender a pessoa, você consegue até dar exemplos para ele de abordagem que se adaptem ao comportamento dele. Às vezes aquele pop ali, do jeito que está lá escrito, aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, ele não consegue executar totalmente, mas quando você entende aquela pessoa, você consegue adaptar aquele pop ao perfil dela, né? Fala assim, não, aquela pessoa lá, ele é muito aberto, né? Então aquele pop muito engessado é ruim, então eu tenho que chegar para ele e falar assim, não, você pode ter uma abertura maior, né? Dar essa permissão para ele, tal, às vezes é necessário, né? Esse tipo de observação. Outra questão também que eu queria frisar para você, Ana Paula, é o seguinte, dentro daquela questão de organização que nós falamos para você, né, e que eu frisei aqui agora, de você, as pessoas não estarem soltas porque elas precisam, né, de uma orientação, você tem que começar a fazer dados, né, buscar dados. Então é o seguinte, você está com uma equipe de 3 vendedores, provavelmente por aí, 3 a 4 vendedores, eu acho que está com 3 nesse momento. Então cada vendedor tem sua assertividade, né? Então você tem que começar a entender, não, vendedor 1, vendedor 2 e vendedor 3, né? Às vezes o vendedor 3, ele tem que bater em 100 casas para fechar 3 contratos. Às vezes o vendedor 2, ele bate em 100 casas para fechar 4 contratos. Às vezes o vendedor 1, né, ele bate em 100 casas para fechar 1 contrato, né? Então isso daí você tem que começar a fazer esse levantamento de dados, né? Naturalmente, sem colocar as metas para ele, inicialmente, para entender como que cada vendedor atua e em quanto casas ele tem que bater para fechar os contratos, né? Então, a partir do momento que você sabe disso daqui, você tem que virar para o vendedor 1, por exemplo, falar assim, ó, para você atingir aquela meta diária, em cima dos dados que eu tenho aqui,
você tem que passar a bater em 400 casas. Assim, você vai ter o resultado de 4. Entendeu? Então, fique atento a isso. Por quê? Porque em cima disso, você pode cobrar, né, a assertividade da ação. Então, esse vendedor aqui fala com ele, beleza, é agradável você bater em 400 casas diárias? Não é. Então, vou melhorar a sua abordagem para você diminuir o seu trabalho, né? Diminuir a necessidade de desgaste físico. Porque eu estou notando aqui que esse daqui, ele bate menos casas fechar. Vamos descobrir aqui por que esse daqui consegue ter um êxito maior do que esse. Então entra naquela questão da discussão. Você entendendo esse, você consegue melhorar tanto esse como esse. Você entendendo os erros desse, você consegue eliminar os erros desse. Talvez eles tenham mesmo os erros e os erros desse. Então, Ana Paula, essa supervisão sua de equipe, ela é fundamental. Então, você tem que entender os seus supervisores. Você tem que estar próximo deles. E você tem que controlar tudo que acontece. Agora vamos lá para um ponto mais difícil aqui. Qual que é o ponto mais difícil? Do mesmo jeito que você tem que conhecer seus supervisores de vendas, né? Seus vendedores, desculpa, você tem que conhecer a sua clínica. Por quê? Você não pode estar aqui numa vibe, você não pode estar aqui numa pegada, né? E sua clínica está numa pegada diferente. Então tem que ter essa harmonização. Obviamente nós não vamos aprofundar muito nisso agora, né? Porque o nosso foco é nos vendedores, mas eu quero que você comece, além de controlar a sua equipe, estar próximo da sua equipe, entender a sua equipe, entregar uma coisa palpável para a sua equipe, porque eles precisam de coisas palpáveis, eles não podem ter coisas soltas, né? Além de você fazer essa organização, você tem que começar a pensar, a clínica, ela está na mesma pegada nossa da rua? Quando eu entrego o paciente lá, está tendo alguma quebra na clínica? Entendeu? Ou você está entregando o paciente com quebra na clínica, o perfil do paciente lá está errado? Você tem que começar a pensar nisso, Ana Paula, né? Essa questão dessa integração dos setores, entendeu? Por quê? Vai chegar um momento que todos os setores da clínica, eles têm que estar totalmente integrados, eles têm que estar se falando. Então, para chegar a esse momento, e nós vamos aprofundar isso mais para frente, a gente precisa começar a observar isso. Beleza? Então, missão número 1, integração com sua equipe, controle, né? Entregar coisas tangíveis, observar essas ações de ESON, né? E ficar realmente gerindo essa equipe. E missão número 2, isso aí com mais tempo. Observa se a clínica está no mesma vibe da sua equipe, né? Tanto, talvez ela esteja melhor, sua equipe tem que subir um pouco, talvez ela esteja melhor. Então, guarda essa observação. E depois nós vamos conversar sobre isso. Então, era uma pequena orientação para você, Ana Paula, sobre aquele vídeo de ESON e tudo mais. Nós estamos à disposição. Pode contar conosco, né? Pode ligar, pode mandar mensagem. Nós estamos prontos para rediscutir a questão dos POPs, se for necessário. A gente quer saber também, Guilherme, ESON, a gente está tendo um novo tipo de abordagem que está trazendo uma eficiência maior, né? A gente tem que entender. Porque existe regionalismo também na abordagem, né? Às vezes o que dá certo aí com vocês, não dá certo na cidade vizinha, né? Às vezes tem um costume, né? É igual eu falei naquele iceberg comportamental. Às vezes existem crenças e valores que são locais. Então isso daí tem que ser rediscutido. Quando eles vão falar em flexibilidade, a gente tem que pensar nessa flexibilidade como básico do ser humano. Sabe o que diferencia a gente dos animais? É justamente a flexibilidade, o poder de adaptação. Por quê? O ser humano consegue chegar... Aqui nós estamos num lugar que está chovendo, né? E a gente convive bem com a chuva. A gente pode ir para um lugar onde está nevando, a gente consegue conviver com a neve. A gente pode ir num lugar que está muito calor, a gente consegue conviver com isso. Um animal já não consegue. Então, se nós, seres humanos, né? E principalmente nós que estamos na administração, a gente não colocar essa adaptação como uma prioridade, a gente não consegue avançar. Então, pensa muito nessa questão de cabeça aberta para adaptar as situações. Beleza? E não as situações vão adaptar a gente. Nós que temos que adaptar as situações. E com isso eu espero que nossos resultados, né, eles sejam sempre bons
Vocês estão fazendo um bom trabalho, mas a gente vai tentar organizar um pouco mais e atingir um nível mais alto. Muito obrigado, Ana Paula. Um abraço. Pode finalizar aí, Ezon.